Mas vocês podem continuar falando aí, por favor. É, e aí vocês estão com esse artigo, né? Esse artigo tem qual objetivo, assim? Qual é o tema do artigo? Você vai falar, foi do trabalho de uma orientação da Daiane, se puder explicar um pouco, professora? Por favor. Posso. Na realidade, foi um trabalho que eu comecei há alguns anos atrás, né? A gente começou alguns anos atrás, acabou mudando um pouquinho agora, porque a gente estava analisando o comportamento de fusões, de aquisições, né, na realidade, de empresas americanas. E aí agora a gente evoluiu um pouquinho para usar os modelos, aí o modelo de economia comportamental operante para analisar o comportamento de fusões e aquisições em todos os países do G7 e do BRICS, para a gente tentar entender um pouquinho aí as diferenças, né, nos mercados de capitais desses países, no que se refere ao risco, né, de envolvimento com fusões e aquisições. Legal. É isso. E vocês buscaram tentar fazer uma clusterização dessas, para tentar ver o que eles têm de semelhante e tudo mais? Então, a gente tem alguma parte dos dados, houve a clusterização, principalmente na parte que se refere ao que a gente chama de história de aprendizagem, usando a teoria comportamental, que no caso são históricos relacionados à parte financeira da empresa, né? O desempenho que ela foi tendo ao longo do tempo que ela se envolveu com aquisições, a folga financeira, ou aquele recurso, aquele fluxo de caixa que acaba disponível para o poder, considerando o poder de discricionamento de gestores. Então, a gente foi verificando. Nessas variáveis, a gente criou, sim, a gente trabalhou com cluster para poder identificar os grupos, né, que seriam semelhantes, em termos de maior e menor, em particular. Vocês chegaram a utilizar cashback também? Das empresas? Não. Ainda, mas acho que pode ser uma ideia interessante. Porque eu estou falando, porque eu observei um trabalho, né, da JP Morgan Seguros, né, e eles estudaram o comportamento das empresas e eles fizeram meio que clusters e eles viram o seguinte, né? Eles fizeram meio que um estudo, eles fizeram um histograma suavizado, né? Com os quartis, e aí os quartis representavam, no caso, tipo, quanto tempo que a empresa vai conseguir ter a sobrevida, né? Com cashback, se ela parar de receber lucro, né? Por exemplo, na pandemia. Né? Então foi um estudo bem interessante na pandemia. Né? Quanto tempo que ela seria a sobrevida dessa empresa, no caso, se ela parasse de ter lucro. Né? E aí eles fizeram ramos de indústria alimentícia, indústria, varejo e tudo mais. Então eles foram fazendo essas clusterizações, ficou muito interessante. Né? E além disso também, eu posso até mandar depois o link, eu fiz um vídeo para falar sobre isso, que eu achei muito interessante a aplicação da estatística, né? Com esse viés, assim, que eu nunca tinha vislumbrado, né? Então, achei muito legal e muito contextualizado também no momento que a gente está vivendo, né? Muito legal mesmo. Tem um contexto também, depois tem outro artigo que estou escrevendo também com a Dayana, o foco é a gente pegar o Covid, mas, assim, como eu falei, a Dayana de finanças, eu estou tentando levar ela para o lado negro da força, que é o marketing, sabe? Então, eu estou nesse processo. Entendi. E aí, nos estudos que a gente está fazendo, é analisando a questão do isolamento social e o impacto que tem nas receitas das empresas. Então, a expectativa que a gente tem é, obviamente, quanto mais tempo esse pessoal está ficando em casa, por causa da Covid, vai ter uma diferença somente nas empresas listadas na Bolsa e varejo, né? Na área de varejo. Com certeza. E aí está passando, como você falou, a cluster, está fazendo análise também ao longo do tempo. Né? Com isso que eu falei, só que em vez de investigar o cashback, você vai investigar outras vertentes aí, né? Bem legal, bem interessante. Eu acho que não vi nada parecido aqui no Brasil ainda, não. Acho bem relevante. É um dos estudos, por exemplo, que a Dayana fez agora, que é envolvendo o risco também, foi para um congresso agora e já vai estar sendo submetido também. Legal. Assim, infelizmente, já não pega nada de marketing, fica nesse mundo de finanças aí. Vocês deviam conversar bastante com o professor Luiz Paulo Fávero, lá, professor da FEA USP, né? Não sei se vocês conhecem. Sim. Ele trabalha muito nessa parte de modelagem econométrica, né? Nesse sentido de finanças e tudo mais. De repente, seria bem legal vocês conversarem com ele também.
O Fávero é minha referência. Até. Ah, é? Tanto eu quanto a Daiane, a gente dá aula também, só que nós estamos em programas diferentes. Eu estou na administração, na contabilidade, e nós dois damos aulas ali de métodos quantitativos. Ela também usa o livro do Fávero ali. Ah, que legal. A discussão manual, né? Exatamente, para explicar os modelos ali é fantástico. A clareza que ele consegue colocar é invejável. Realmente a didática do professor Fávero é diferenciada, né? A gente tem aqui, inclusive, no canal, né? Grande honra, alguns vídeos do professor Fávero. Realmente os vídeos são sensacionais, né? A gente aprende muito aqui com os vídeos do professor Fávero. Eu tive a oportunidade de fazer também os cursos, né, dele, que ele tem também lá na Montivero. Caramba, tô aprendendo pra caramba, né? Tô tirando dúvidas de outras encarnações. O Fávero deu uma aula aqui no FG em 2009. Ah, foi? 2009, 2008. 2012. 2012. E na aula no Stata ainda. É um curso todo de análise multivariada. Eu me lembro que eu fiquei impressionado, assim, o pessoal fazer pergunta, ele olhar e falar assim, espera só um pouquinho, ele ia pro quadro e abrir a equação inteira. Assim, não, eu falei, cara, como é que você sabe tudo isso? Aí é tudo, cara, impressionante. A memória dele é uma coisa... O cara é bom, E aí, olha aí, Thiago, pessoal chegando aí. Paulo Robson, boa noite. Opa, bom, Paulo, pode falar, aqui. Daiana também, como está estudando essa questão comportamental, vai discutir inicialmente com todo mundo essa questão mais aplicada a finanças. Até ela vai contar um dos bastidores aí da Academia da Arte de Finanças, que é um cara que fez a teoria de portfólio ali, que é interessante para contextualizar para todo mundo. Aí depois eu vou discutir com o pessoal aí uma questão mais de economia comportamental, que é, digamos, a outra vertente que tem de economia, mas a que eu uso mais aplicada a mercado, né, ao marketing. Mas aí, como a gente tem feito alguns trabalhos em paralelo, eu não sei se você viu, mas assim, eu estou na foto aqui atrás dela. Então, assim, a gente foi entregue aqui. Então, a gente acaba trabalhando junto aqui também. Então, você vai ver que um vai complementar o outro aqui, à medida que a gente estiver discutindo aqui. E se permitir, assim, todos que estiverem participando, que você colocar pergunta aqui, para a gente ir conversando junto. Maravilha. As provocações vão ser legais. À medida que forem perguntando, a gente coloca aqui na tela para vocês, com certeza. Legal. Ótimo. Eu só vou botar aqui também o professor, né, para ficar legal aqui. Deixa eu botar aqui com o professor Ricardo Limonge, professora. Beleza. Maravilha, então. Então, quando vocês quiserem, a gente pode dar início, tá? Então, é um grande prazer, né, recebê-los aqui, né? O professor Limonge, ele vem demonstrando, né, um apoio muito legal, né, à minha comunidade, né? Ele, inclusive, já trouxe aqui o professor Bray, né, que foi sensacional também para falar de marketing analytics, né? Foi muito interessante, né, a exposição dele também, né? E não só isso, né? Ele está também lá no grupo do pessoal do Minerando Dados, que eu faço parte também, e vem disseminando bastante trabalho, me convidou aí para fazer uma palestra lá com o pessoal da FG também, vai ser um grande prazer, né? Então, eu queria agradecer, né, para o professor Limonge, né? E também ele agora trouxe aqui a professora Daiana, que vai também fazer uma brilhante exposição aqui para a gente, né, com certeza. Então, só agradecimento, né, por todo esse apoio, né, a comunidade como um todo, obrigado, né, e é um grande prazer recebê-los, tá? Então, eu queria, por favor, que vocês humildemente se apresentassem aí e vamos falar aí de economia comportamental e finanças, né, que é o que vocês manjam pra caramba, né, com certeza, por favor. Professora Daiana, gostaria de começar? Eu estou com um pouquinho de dificuldade para ouvir vocês. Vocês conseguem me ouvir? Perfeito. A gente está ouvindo perfeitamente. Então tá. Então... É engraçado, está acordando muito para mim aqui, mas vocês me ouvem, acho que dá para a gente continuar. Beleza. Qualquer coisa então, é só falar. Beleza? Beleza. Tá bom, ok.
Acho que talvez seja problema na conexão mesmo, Thiago, mas tempos de pandemia. Aí, alunos da UFG aí. Eduardo Antônio. O professor Ricardo falou, a ideia dessa... Desculpa, eu não te ouvi. Eduardo Antônio aí, aluno da UFG, representando aí. Estão me ouvindo, gente? Está ouvindo agora? Perfeito, perfeito. Você está ouvindo a gente? É. Tá, então eu vou continuar. Está cortando o nosso áudio para você? Vocês me falam. Pra mim... Não, além de eu não ouvir, está dando um delay para mim aqui. Engraçado. Estranho, né? Dá um pequeno delay, mas... vamos lá. Viva o UFG. Obrigada, Eduardo. A gente conversou um pouquinho, mas antes, sobre o tema da live, igual o professor Ricardo falou, ele vai falar um pouco mais, dar alguns exemplos, mas eu quero trazer para a nossa discussão aqui um pouquinho de como que o comportamento chegou em finanças. Quando a gente fala em finanças, é tudo muito ligado à racionalidade, né? A mercados, a decisões, a relação entre risco e retorno. Então, até mais ou menos aí a década de 70, era assim que funcionava, né? A gente tinha expectativas de que os mercados eram eficientes, de que a gente tinha gestores que iam atender a partir de decisões racionais as expectativas de investidores, assim como a gente tinha investidores que acreditavam acreditam, né, até hoje, que esses gestores também trabalhariam aí na melhor intenção. Mas aí vem algumas histórias, conflitos de agência e tudo mais, até que chegou um ponto que as pesquisas, alguns pesquisadores em finanças, a gente tem linhas diferentes aí, né, perceberam que a gente tem um problema. E esse problema é que, muitas vezes, essa área, né, a área de finanças, ela utiliza teorias, estatística, dados, para poder trabalhar com a simulação de cenários ideais. É como se a gente trabalhasse muito até então na prescrição do que a empresa deveria fazer. Legal. Né? Do que as pessoas deveriam fazer. E veio essa linha comportamental para finanças usando modelos, para vocês terem uma ideia. Hoje a gente utiliza o trabalho de Skinner, que é um trabalho antiguíssimo, que o pessoal da educação utilizou, que trata aí de comportamento, de aprendizagem, de como é que a gente aprende errando, para trabalhar o contexto dentro de empresas, para entender que o grande problema não é... As finanças não está errado em mostrar como deve ser, as coisas devem ser feitas, né, como que seria um cenário ideal, mas a gente pecava muitas vezes por não ver como as coisas eram feitas efetivamente e tentar corrigir. Então, hoje tem se trabalhado muito. Quando se fala em comportamento, finanças comportamentais, principalmente em termos de empresa, significa que a gente tenta entender quais são aquelas ações ou qual é o comportamento da empresa e de o que está errado ali. Aqui, a gente falou um pouquinho mais antes, né, Thiago? Acho que algumas pessoas tinham entrado e outras não, sobre esse comportamento de risco, de fusões e aquisições. A gente quer entender por que, por exemplo, uma empresa continua se envolvendo com um evento que com 99,99% de chance vai dar prejuízo para ela, ou ela não vai ganhar nada. Então, essa é a ideia. A gente tem usado alguns modelos, testes de... o modelo de economia comportamental operante que eu falei, estudos de evento, normalmente é o que mais se utiliza, né, retornos anormais cumulativos. Então, são modelos, estratégias que a gente tem trazido hoje para entender qual é o comportamento, ou de um indivíduo ou de uma empresa, e não mais trabalhar no sentido dessa prescrição aí, né? Entendendo que os mercados, eles, assim, desculpa a teoria tradicional, mas que os mercados não necessariamente são eficientes. E agora, nesse cenário que a gente está vivendo, acho que vai ficar pior ainda, né? O que era certo, a gente nem sabe o que deixa de ser. Então, o mercado, ao mesmo tempo que ele despenca, de repente ele aparece subindo de novo e a gente está meio perdido. Então, com certeza. Essa literatura comportamental ajuda bastante aí nessa área. É um cenário que ninguém vivenciou até hoje, né? Então, acho que realmente incertezas a todo momento, né?
Acho que ao mesmo tempo que tem toda essa questão da incerteza, bem ou mal, do ponto de vista, digamos, de finanças, ele é uma crise. Então, tem toda uma questão, são as técnicas aí para conseguir tentar suavizar da melhor forma possível essa compreensão. Talvez o marketing está preocupado um pouco mais já com o resultado final, que seriam as vendas, e finanças está tentando entender um pouco mais do fluxo. Você falou do caixa, dentre outras variáveis que acabam entrando. Aí, de maneira para ir complementando com a que a professora Dayana está mencionando, para me apresentar brevemente, também sou lá da Universidade Federal de Goiás, da Faculdade de Administração, Contábeis e Economia, professor ali da área de Marketing Analytics também, tem um grupo de pesquisa chamado ADMKT, que lá a gente discute temas ligados a marketing e análise de dados. E aí eu tenho me inspirado muito nos vídeos, nos materiais aqui do Thiago, para conseguir dar clareza aí nas informações. E aí aproveitar enquanto, acho que estava com um probleminha aqui na conexão, acho que agora voltou. Assim como a professora Dayana falou que é sobre uma ótica, digamos, de empresa, na minha área especificamente, quando eu falo de marketing, a minha perspectiva, em sua grande maioria das vezes, é tentar entender sobre a ótica do consumidor. Então, acaba mudando um pouco essa relação que a gente acaba analisando. Só que, um ponto interessante para todos entenderem, e aproveito para convidar todos para colocar nas perguntas, para a gente ir conversando e aprendendo aqui nessa noite, tanto na área de marketing, mas também na área de finanças, uma técnica que a gente usa muito para tentar avaliar esses cenários é a técnica de experimento. A gente acaba tentando fazer simulações para tentar compreender. Marketing acaba usando muito para conseguir simular uma situação que pode de fato acontecer, e a professora Dayana tem feito estudos, né, professora, usando também uma abordagem de experimento que é quase experimental, então algo que já aconteceu, para tentar entender um pouco mais. Né? Exatamente. Você quer falar um pouco, professor Dayana, sobre essa questão, o uso do experimento para finanças e economia? Ouviu? Eu acho que eu não... Vamos lá. Novamente, eu repito, eu estou com muito problema para ouvir, mas acho que o que você me perguntou, Ricardo, foi sobre experimento na área de finanças, é isso? Isso, que você tem usado a questão do quase experimento, né? Então, tem sim. Onde a gente tem usado aí os quase experimentos também, né? Sempre com a ideia de tentar verificar os efeitos de algum comportamento empresarial. Eu sou apaixonada por fusões e aquisições, então é um tema que eu estudo muito. Muito assim, né? Me dedico, gosto. Exemplo de aquisição é uma empresa que foi tratada, né? É uma empresa que teve aí um tratamento, e a gente hoje também utiliza, hoje, mas assim, né, quando eu falo mais recente, porque no passado a gente comparava empresas que fizeram aquisição com empresas que não fizeram. Então, os estudos têm evoluído hoje, eu comparo empresas que fizeram aquisição, empresas que não fizeram, aquelas que fizeram aquisição são empresas que foram tratadas, as que fizeram são empresas não tratadas, ou grupo de controle, mas a gente tem usado técnicas de próprio score machine, por exemplo, para encontrar empresas que sejam tão semelhantes, com semelhança alta, em 90%, 95%, com aquelas empresas que estão sendo consideradas tratadas. Então, a gente traz essa lógica do experimento, considerando o mesmo caminho de controle, né, do efeito tratamento, modelos relacionados ao efeito tratamento em políticas públicas, para poder entender um pouquinho aí mais do comportamento de empresa. O fone aqui para ver se melhora para a gente. Show de bola, é uma aplicação muito interessante, né? Com certeza, né? Você buscar entender o comportamento dessas fusões, né? E através de experimentos que você consiga atribuir causa e efeito, né? Por que aconteceram, né? Essas fusões, então, realmente é algo muito interessante, né? A ser estudado. E aí acaba tendo um apelo interessante, porque aí você começa a tentar entender por que está levando uma empresa a comprar, além de efetivamente apenas os dados. Se a gente leva isso para a área de marketing,
essa questão da fronteira entre marketing e finanças está muito rica. Eu tenho acompanhado alguns trabalhos que você tem feito, até acho que tem umas 2 semanas você chamou o professor da Federal do Paraná para falar sobre web scraping. Acaba ajudando muito, você acaba pegando os dados ali para tentar entender como é que esses dados podem ser trabalhados. Então tem toda uma avaliação hoje que você começa a trabalhar. Agora, levando um pouco para a de economia comportamental, que é o foco, a lógica central, para a gente dar um conceito para ilustrar para todo mundo, a perspectiva que se tinha da economia é, obviamente, você precificar tudo. E aí, como a evolução foi tentar, poxa, mas espera aí, será que todo mundo pensa da mesma forma? Será que efetivamente a gente toma decisão da mesma forma? No momento que há uma junção entre a economia com a psicologia, aí de fato há uma ruptura da forma que a gente começa a entender tudo isso, realmente troca uma chave. Para ter uma ideia, lá em 1978, o professor Herbert Simon ganhou o Nobel. Ele tem uma teoria chamada teoria da racionalidade limitada. Ele fala que todo mundo consegue pensar de maneira correta para entender. E nessa época de pandemia faz muito sentido entender que isso é o contrário. A semana passada, a McKinsey, que é uma consultoria norte-americana, solta um relatório falando que a Heinz, que é uma empresa da área de luxo, eles aumentaram a venda em 35%. Eu falo, tá, mas peraí, no momento de pandemia que a gente está ficando em casa, por que o pessoal está gastando mais dinheiro com os produtos? Então vem toda uma perspectiva de conseguir entender. E aí tem a economia comportamental de maneira geral, ele tem uma série de conceitos. Talvez um que a gente consiga encaixar muito é que a economia comportamental, na verdade, ele tem... Talvez, né, de repente. Por exemplo, a gente teve uma live aqui com o professor Finotti, né, e ele comentou a respeito de sempre que há crises, né, o consumo de batom aumenta. Porque no caso, ele é uma correlação que não pode ser colocada como causalidade, né? Mas ele trouxe dados que indicavam isso, né? Que por conta e tentou explicar isso pela psicologia, por exemplo, né? Da pessoa estar com uma autoestima baixa e ela querer utilizar o batom para ficar com uma autoestima mais elevada, e ele comparou isso com a Covid agora, porque todo mundo está de máscara, né? E aí a queda foi muito interessante. Se a gente for pensar do ponto de vista racional, não faz sentido nenhum, mas do ponto de vista comportamental faz total sentido. E aí talvez acho que um dos conceitos que eu mais gosto de economia comportamental é dizer que nós, enquanto pessoas, enquanto consumidores, a gente acaba sendo a junção de hábitos, de experiências e de regras práticas. Eu acho que é hábito porque tudo que a gente está aprendendo efetivamente, a gente vai empurrando para frente, tanto familiar, dentro do próprio grupo ou fora, e as experiências, de fato, vão influenciar. E aí, fazer um gancho aqui, professora Daiane, quando a gente fala de experiência, a questão de fusão e aquisição faz muito sentido. Às vezes você compra uma empresa que não dá certo, mas você continua comprando para ganhar mercado, né, professora? Esse exemplo do batom me lembrou um conceito central da economia comportamental, de finanças comportamentais, que é a troca da aversão ao risco pela aversão à perda, né? Enquanto finanças, a gente está muito focado com o medo, as pessoas não se arriscam em função do medo de se arriscar. A gente vira a chave e diz que as pessoas elas não se arriscam por medo de perder, porque a dor da perda é muito forte, às vezes ela é superior à emoção desse ganho. Então, o que eu acho? Eu acho que as mulheres aí, elas sabem que essa pandemia vai acabar e ficaram com medo de não ter batom, de voltarem maquiadas para a rua, bonitas. Já estão fazendo aí o estoque para garantir. Acho que é uma explicação bem plausível aí, garantir o estoque de batom quando essa pandemia acabar, né? Medo de ficar sem. Então, acho que é uma explicação muito, muito razoável. E eu falo isso porque semana passada eu comprei um lápis de olho, não tem onde usar, mas eu comprei, né? Não vou usar, então a gente acaba fazendo. O legal é que ele fez eu fiquei tão focada na história do batom, professor Ricardo. O que você tinha perguntado? É legal também que ele fez uma comparação muito interessante, né? Que desse lance do batom e que tem inteligências artificiais que colocam a maquiagem de forma nos vídeos, né? A pessoa não precisa nem estar maquiada, já coloca automático, né? Usando a inteligência artificial. E aí, tipo, você passa de algo que é um consumo material, vamos dizer assim, para um negócio que é a inteligência artificial, entendeu? Então, tipo, tem essa dicotomia aí bem interessante, né?
Só para ilustrar, a Avon faz isso muito bem, outras empresas. Você chega em determinado espaço, o homem, a mulher coloca, né, o rosto, e você vai conseguindo configurar o creme, então, inclusive, qual que é o tempo de tratamento que deve ocorrer. Aí, obviamente, você vai escolhendo os pontos ali, e aí tem muita técnica de economia comportamental, porque você está fazendo um monte de ancoragem, você está gerando um monte de comparação para esse consumidor escolher, não, eu fiquei melhor com esse ou com aquele. Obviamente, a taxa de assertividade do modelo, né, que está prevendo que você está aprendendo com aquilo, depois, obviamente, a chance de você comprar vai ser acaba sendo muito maior. E aí, se você começa a entender muito como você consegue ter uma palavra que às vezes eu uso bastante em sala de aula, em que os alunos assustam, mas tudo que a gente acaba fazendo em economia comportamental é manipular. Você está manipulando as situações a todo momento para tentar entender o que está acontecendo. A manipulação do ponto de vista experimental é eu te tirar um pouco da zona de conforto. E aí tem uma diferença muito grande, por exemplo, se eu olho para uma ótica de economia, a economia não faz experimento que não seja remunerada de maneira grana na hora, porque você tem que colocar no mesmo cenário. Para marketing já muda bastante, a gente acaba aplicando o questionário. Vou dar exemplo de uma pesquisa que está andando no DMKT agora. 2 alunas estão investigando, todo mundo que usa o Instagram, está mudando bastante agora no algoritmo, você tira a informação, a quantidade de pessoas que visualizaram aquilo. Então, a gente está colocando 2 grandes conceitos de economia comportamental. Um é a prova social, então eu tenho um influenciador falando que aquele negócio é bom e não precisa ficar preocupado com a quantidade de pessoas que estão vendo. E, por outro lado, eu estou olhando efeito manada. Se muita gente está fazendo, será que está seguindo também? Então, a gente está tentando pegar essa série de premissas que se tem dentro de economia comportamental para tentar explicar o nosso comportamento nas plataformas. É um dos caminhos também que a gente acaba olhando. E aí, resgatando o que a gente está conversando, se a economia comportamental vai se preocupar com essa questão, então, de hábito, de experiência, e até mesmo essa regra prática, acho que 2 bons caminhos para a gente conseguir entender isso é tanto olhar numa ótica de quem está investindo, que é mais a área da professora Dayana, mas a minha área que efetivamente é pensar na compra. Se eu penso, de repente, como investidor, acho que um bom exemplo para a pessoa entender a prática de economia comportamental é o conceito de ancoragem. Acho que a professora Dayana acho que vai concordar. Se você compra uma ação, às vezes você tem aquele valor que você comprou, você está travado em cima dele. Você está comparando ele subindo ou descendo. Aí você consegue verificar como é que esse cara vai tomar a decisão. Aí a gente fazer um paralelo agora para a minha área de marketing. Um exemplo que eu gosto de dar é, se eu vou, por exemplo, no restaurante, estou levando uma pessoa para a primeira vez, eu vou pegar o cardápio e aí eu começo a ser moldado pela empresa para escolher o que eu vou querer comprar. Aí eu estou manipulando. Então, por exemplo, eu abro uma carta de vinho, vão ter, por exemplo, um barato, um preço mediano e um preço mais caro. Eu preciso ter o alto e o baixo para conseguir ancorar, para eu ter um parâmetro de compra. Aí você pensa, não, eu estou saindo com a pessoa a primeira vez, o baixo não vai ficar feio, não vou comprar um Mioranza, mas ao mesmo tempo dou conta de comprar um champanhe top, então eu vou comprar o meio. Então você começa a verificar que toda essa questão de você colocar valores para as pessoas começarem a ter um parâmetro faz muito sentido. Pode ajudar a entender uma série de comportamentos. Essa questão comportamental é muito interessante, né? Inclusive, eu li um livro, né, que é o do Poder do Hábito, né, do Charles Duhigg. Cara, é sensacional, né? Ele lá nesse livro ele fala de um produto, né, que era o chamado Febreze, né? Que no caso eles colocaram estudos em cima, né, e tudo mais, tentaram a parte empírica, né, as donas de casa utilizarem o produto e tudo mais. E aí eles perceberam que tinha uma pessoa que ela utilizava aquilo, no caso, para tirar o odor. Tipo, ela tinha muitos bichos em casa, né? Ela já fumava, e aí eles utilizaram, eles focaram a venda no odor, né? Para que tirava o odor das roupas e tudo mais. Só que aí eles perceberam que depois que eles lançaram nesse sentido, não fez sucesso. Por quê? Porque, na verdade, essas pessoas fumantes e que já tinham bicho em casa, elas já estavam acostumadas com o cheiro, né, dos bichos e tudo mais. Isso não era um problema para elas, né? E aí eles perceberam que a sacada era o quê? Era toda vez que depois ela arrumava a casa e tudo mais, ela passava aquele produto ali como forma de ratificar ali que ela limpou a casa, entendeu? E aí, nessa deixa, aí eles conseguiram, eles investiram todo o marketing nessa deixa, e aí eles tiveram sucesso no produto, né? Então foi um negócio comportamental, né, que foi observado no empirismo, né? Foi muito interessante
lá no Poder do Hábito, né? Que é um livro sensacional. Tem alguns exemplos também que a gente consegue levar, acho que a economia comportamental acaba tangenciando várias áreas e pretendo que em breve aí nas aulas que o Thiago vai colocar na playlist aí de vocês, que a gente tá montando, é pegar dois caminhos, é pegar, por exemplo, uma heurística e também, de repente, pegar os vieses. Você consegue entender muito como que a gente está se comportando. Se eu pego, por exemplo, um viés, um deles, por exemplo, quem trabalha com mercado, com dados aí, é excesso de confiança. O pessoal acha que tem todas as informações necessárias. Quem trabalha com estatística também, chega uma hora que você fala, não, já entendi tudo isso aqui, eu vou sair rodando. Aí depois você fala, peraí, mas eu preciso sentar e entender e comparar. Por exemplo, quando a gente escreve um artigo, eu posso achar que eu estou só que eu tenho que colocar alguém na jogada, eu vou citar alguém para falar que efetivamente alguém já chegou perto daquilo que eu estou fazendo. E aí, com o consumidor, eu posso levar as pessoas a verificarem se aquilo que de fato eu estou tendo tanta certeza efetivamente faz sentido quando eu estou tentando lançar um produto. E aí, no ponto de vista de marketing, quando eu levo influenciadores, quando eu levo pessoas que puxam isso, faz muito sentido de eu influenciar as pessoas a comprar determinado produto. Aí você começa a verificar que, por exemplo, a celebridade leva para um caminho, influenciadores levam para o outro. A economia comportamental está presente aí totalmente. Com certeza. Você tem heurísticas, né, e de norteamento aí, no caso das decisões, às vezes de forma que você não pensa, né, é automático, vamos dizer assim, né, e tem aquele prêmio Nobel de Economia, que na verdade é psicólogo, né, que eu esqueci agora o nome, mas Kahneman. Que é sensacional, né, isso, é o Kahneman, ele é sensacional, né, ele fala, né, dessas heurísticas e esses vieses que a gente tem, né, em termos de tamanho da amostra, em termos da diferença de precificação de produtos, às vezes em compra conjunta, né? Então é muito interessante, né? Realmente. Fala um pouco, professor, da área de finanças. Desculpa. A base do trabalho deles, que levou à descoberta das heurísticas, aí, na realidade, a gente normalmente separa em 3, ancoragem, disponibilidade e... Fugiu, na hora que eu lembrar da outra eu falo, mas são 3 grupos. Mas a base do trabalho deles foi a descoberta de que quando as pessoas estão em situação de ganhar algo, né, ganhar dinheiro, ou, enfim, de ganhar, as pessoas tentam não se arriscar, né? Ou seja, se eu tenho a possibilidade de ganhar alguma coisa, eu vou me arriscar o mínimo possível para que eu consiga ganhar aquilo. Agora, se eu estou numa situação onde eu posso perder, e eu não quero perder, eu vou me arriscar. Então, ele começou a ver que as pessoas, eles perceberam, né, que as pessoas criam aí alguns atalhos mentais para tentar, no fundo, conseguir ou fazer aquilo que elas queriam, né? Então, se eu não quero perder e quero ganhar, é normal que eu me arrisque mais nas situações onde eu posso perder alguma coisa. Vocês estavam falando sobre o efeito manada, que eu acho que é um dos vieses mais difundidos e conhecidos em todo mundo. Eu sempre gosto de falar nas aulas 2 exemplos que a gente tem no Brasil que eu acho muito interessantes, que são o boi gordo e o avestruz master. Aquilo é um exemplo muito clássico de efeito manada, porque na década de 80 lançaram a história do boi, venderam aí, deram prejuízos milionários no país, né? Por quê? Porque algumas pessoas ganharam, essas pessoas começaram a contar que elas ganharam, e aí o vizinho queria ganhar também, a outra pessoa queria ganhar também, uma galera ganhou para uma multidão perder. Alguns anos depois, volta a mesma história, mas assim, do mesmo jeito, eles mudaram o bicho. Tiraram um boi, que já estava marcado, e jogou um avestruz. E do mesmo jeito, a gente cai. A gente voltou lá e comprou o bicho, achando que era possível ganhar em um mês o que o mercado, né, essa taxa de representação aí do mercado, estava dando no ano. Então, assim, a gente esquece a vontade, às vezes, a vontade de ganhar supera o medo de perder. Tem um ditado antigo que fala que a ânsia de ganhar tirou o medo de perder. Nesses cenários é onde vem o efeito manada. Eu tenho tanta vontade de ganhar que eu esqueço de perder, o que eu posso perder. Mas quando eu estou numa situação em que eu posso pensar um pouquinho mais, às vezes eu já sou levada aí pelo medo de perder, e não pela ânsia de ganhar. É complexo, né? A gente é muito confuso, não tem jeito.
A gente tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver aqui. A Clarice perguntou, da pesquisa do batom, né? Então, foi na live do professor Finotti, tá? Eu não lembro exatamente qual foi a pesquisa, mas você pode dar uma olhada lá nessa live, tá? E a Vanessa perguntou, professores, boa noite. Essa semana verificamos em uma rede social que uma influenciadora digital do ramo de saúde começou a investir na Bolsa de Valores. E ela fez um vídeo falando sobre isso. E claramente ficou explícita a empolgação de iniciantes. Gostaria que vocês falassem sobre esse ponto de vista comportamental e, sobretudo, em época de pandemia. Tem um ponto interessante, uma sugestão, se alguém quiser ler bons livros, simples, mas muito bons. Tem um pesquisador chamado Dan Ariely, é um professor israelense que fica ali na Duke University, nos Estados Unidos. Para pegar esse gancho que a Vanessa colocou. Beleza. Se vocês acompanharem, tá na febre violentíssima agora no YouTube, cursos de graça. Você vai lá, assiste alguma coisa, gera um cadastro, desse cadastro você vai provavelmente comprar um curso lá no final. É mais ou menos o que a Vanessa está falando. Existe uma questão muito forte hoje de eu tentar mostrar que eu sei determinada coisa, ou seja, fazer uma prova social, mostra para todo mundo, olha, eu estou sabendo fazer aquilo muito bem. Depois eu vou efetivamente entregar algum conteúdo. O grande problema disso é, tem o pessoal que trabalha muito nos pessoais, né, o pessoal no YouTube, é meio que skin in the game, você tem que colocar realmente tua pele à prova para ver se você consegue fazer aquilo que de fato você tá vendendo. Do ponto de vista aí de influenciadores, o grande problema é que você acaba tendo a imagem que você está levando. Por exemplo, você não pode divulgar nenhum produto, não pode recomendar, porque tem uma série de critérios. Mas hoje você falar que você detém com determinado conhecimento é muito mais fácil do que era antigamente. Por exemplo, na academia, você depende de alguns pesquisadores, você acaba seguindo, o cara fala que está lendo um monte de artigo, ele indica um monte de livro. Aí você vai conversar com o cara e fala, tá, mas o que está no artigo? Então, não sei o quê. E você acaba tendo uma prova social, mas acaba tendo tanta informação no meio das coisas, que dificilmente as pessoas de fato estão dando conta. Tem uma questão que é a confusão do consumidor. Acaba tendo tanta informação que eu acho que as informações são necessárias. E aí, para mostrar isso, o Dan Ariely vai fazer uma série de experimentos. Eu sempre, quando eu dou aula, eu brinco assim. Tem pesquisadores que conseguem pegar qualquer coisa e fazer um grande estudo. O Dan Ariely é isso, pra vocês terem uma ideia. Tem um livro muito bom, chama Previsivelmente Racional. É um livro muito tranquilo de ler, ajuda muito a entender a economia comportamental. E no livro ele vai mostrar que, por exemplo, você chegava, quando ele trabalhava no MIT, na entrada e colocava os chocolates. Aí ele colocava o chocolate que era mais caro e o mais barato, e ele colocava, por exemplo, e falava que o que era mais caro estava de graça. E o que era mais barato, ele baixava tipo 80% do preço. Aí ele vai começando a trocar a percepção que a gente tem de valor para verificar que eu consigo mudar a sua opinião colocando de graça. Ou, o que o marketing faz? Ponto 99. Então você vai ver que toda essa discussão que você tem hoje, você está trocando a decisão do consumidor, e o consumidor acha que está arrasando. É mais ou menos uma lógica quando trabalha com formação de preço. Qual que é a grande contribuição, brincadeiras à parte, do McDonald's? Você conseguir comprar um combo. Eu estou facilitando que a economia também trabalha com a arquitetura de escolha. Quem vai, por exemplo, no restaurante a primeira vez, tem que pegar um cardápio, fica lá 5, 6 páginas descobrindo o que vai comer. Tudo aquilo você consegue mudar na cabeça do consumidor com muita facilidade. Então, acho que é um pouco isso que dá para você trocar e o consumidor não está nem percebendo. Tem algum outro exemplo, professora Daiane? Não necessariamente nessa linha, mas ela, no final da pergunta, pede para falar um pouquinho de comportamento nesse contexto de pandemia. Aí eu vou complementar com outro exemplo, estava até tentando refletir sobre isso aqui, e me veio o nome da heurística que eu tinha esquecido, que é a heurística da representatividade, né? Algumas coisas que essa heurística faz, de alguma forma ela leva a gente, leva os indivíduos a terem alguns atalhos mentais, e esses atalhos mentais, eles são, eu diria que nesse ponto um pouquinho céticos, talvez. E um desses atalhos mentais é o que a gente chama de interpretação errada da chance, né? O que vem a ser essa interpretação errada da chance? Eu acho que se uma coisa ruim tem acontecido sucessivas vezes, essa coisa ruim, ela vai melhorar. Como se eu virasse, tipo, como se fosse assim, nossa, gente, já deu tanto errado, deu errado, ontem deu errado, semana passada agora vai dar certo, eu vou lá e tento fazer isso de novo. Então, é uma coisa que a gente tem visto bastante. E outra é uma interpretação de índices básicos, né? Tiago aí, eu acho que é, né, o Ricardo falou, um dos melhores
estatísticos aí, trabalha com isso, a população, a gente às vezes não acredita, né, que as pesquisas, usando uma amostra, elas têm uma representatividade. A gente ouve pessoas falando que o coronavírus é coisa política, às vezes, e que ele não existe, né, porque não necessariamente. Então, isso seria aí uma má interpretação desses índices. E a gente, às vezes, acha que isso é falha de medo, não sei, mas na teoria comportamental é um atalho mental. Por quê? Porque para mim às vezes é mais fácil acreditar que aquele perigo não está ali, né? Então isso é mais comum. Outra coisa é que recentemente eu estava lendo um trabalho, não está pronto ainda, até de alguns colegas, eles estão fazendo a pesquisa. O que se percebeu nessa pesquisa, né? As pessoas agora elas vão muito mais ao supermercado e elas compram muito mais, têm comprado muito mais, têm ido mais vezes ao supermercado. Isso está diminuindo um pouco, mas no começo foi maior. Por quê? Porque o medo de acabarem as coisas em casa. Só que o mercado estava ali, ele não deixou de estar, né? Teve momentos aí que a gente viu que o pessoal acabou com o papel higiênico, né? Porque medo de ficar sem. É uma coisa que não faz sentido, né? Ninguém vai passar mal sem, né? Então, isso eu acho que tudo é a relação aí, é o comportamento da gente agindo em função do medo, né? É isso aí. Show de bola. Aí tem, como a gente começa a perceber ali, o Thiago tinha falado também de alguns pesquisadores. Então, basicamente, um também que é interessante de falar, quando a gente conversa sobre o que ganhou recentemente, em 2017, o Nobel, o Richard Taylor, que tem algo extremamente importante que é chamado de nudge. Quem trabalha com economia comportamental usa isso bastante. O nudge nada mais é do que o empurrãozinho que eu faço para você tomar determinada decisão. E isso também tem outro viés chamado status quo. Vou dar exemplo para vocês. Às vezes a gente está preenchendo um determinado formulário, a gente acaba avançando, nem para confirmar. Se está tudo aqui, deve estar tudo certo. Exemplo clássico é software. A gente nunca vai ler o que está ali. Quem colocou lá está certo, aceita e toca. Um estudo que foi feito nos Estados Unidos ali, meados dos anos 2000, e o que eles quiseram fazer? Eles quiseram fazer com que as pessoas aderissem mais ao plano de aposentadoria. Então, o que eles fizeram? Até então, o formulário, nesse formulário você tinha que colocar que você queria aderir ao plano e seguir o fluxo. Ou seja, você tinha que ter um esforço cognitivo. Eu ia fazer uma escolha. Aí eles trocaram o formulário. Não, vamos fazer o seguinte, a partir de agora todo mundo já está automaticamente no plano. Quem não quiser, liga aqui e a gente cancela. As pessoas vão ficar paradas. A inércia dela faz muito mais sentido. Obviamente, você pegar, no artigo tem uma curva, a galera aumentou, assim, de maneira considerável o investimento em previdência privada. Então, tem tudo uma forma de você conseguir trabalhar indiretamente ao nudge. Eu estou ajudando as pessoas a tomar uma decisão na qual eu acho que está correta. A grande conceito de nudge é que não tem nem incentivo econômico, as pessoas fazem aquilo lá de maneira correta. Uma brincadeira, um dos principais livros que tem de economia, os Misbehaving, inclusive, tem um exemplo que é clássico, quem já viu. Você vai em determinados locais ali na Europa, você vai no banheiro, geralmente um homem, quando vai fazer o xixizinho dele ali, ele fica jogando por quanto é lado. Eles foram lá e colocaram uma mosca. Porque o homem consegue ficar jogando ali em cima, então ele vai ter uma forma de não conseguir colocar para fora. Então tem uma série de estímulos que você coloca, inclusive visuais e também comportamentais, que de fato você está mudando a estrutura do consumidor. Então tudo isso, a economia vai mudando a forma com a qual você está lidando com aquilo tudo. Então são mais alguns exemplos aí. Surgiu uma outra pergunta aqui do Daniela Alves. Quais são as principais evidências de técnicas, teorias de economia comportamental utilizadas no processo de criação de uma marca? Um brand. A própria questão do brand, acho que é interessante pensar primeiro o propósito que você vai ter. Aí você pode fazer um experimento e ver como é que as pessoas vão trabalhar. Exemplo. Inclusive o professor Rafael Porto, que foi orientador da Ana no doutorado, ele tem um estudo, por exemplo, que foi testar ali a forma que a gente se envolve com marcas, por exemplo, que tem a língua inglesa. Então você vai lá e testa, vê a percepção que a pessoa tem sobre aquilo. Então você também começa a fazer o teste. Talvez o grande ponto também é você tem toda uma questão comportamental do jogo de cores, né? Tem toda a psicologia das cores para você conseguir entender. Exemplo, você vai no McDonald's, a ideia é que você coma rápido. Então vai estar um lugar frio, cadeiras não tão confortáveis e as cores também estimulam. Então também isso pode ser um ponto a ser levado. Por outros momentos, você também tenta levar isso para mais lado do consumidor. Você pode trazer o consumidor, por exemplo, para fazer um grupo focal. Tenta entender na cabeça o que eles estão de fato querendo ou esperando com a sua marca.
talvez a criação do brand, você pensar junto com o consumidor, seja um grande ponto. O marketing começa a direcionar muito agora para trabalhar com a co-criação, é pensar junto com o consumidor. E aí o comportamento também, obviamente, você consegue trabalhar. De maneira geral, eu acho que o grande ponto é você tentar fazer sempre experimento. Simula o que você vai estar fazendo. Pode ser um bom caminho de você validar se vai dar certo ou não. Que é esse grupo focal, no caso, né, que você falou. O grupo focal seria para você conseguir buscar informações. O caminho do experimento é você simular. Então, por exemplo, será que as pessoas... pegar esse gancho que eu falei um pouco antes do Instagram. Será que se eu tiro o número de curtida, eu faço as pessoas de fato prestarem mais atenção na imagem? Foi o argumento que o Instagram usou na época para tirar. Então, você não precisa tirar, você vai lá e testa. Será que as pessoas... vamos dar outro exemplo, pessoal. Tem um restaurante aqui em Goiânia, que é um parceiro... Faz um teste ele trabalha especificamente só com estrogonofe. Por exemplo, né? Muito utilizado aí. Exatamente. Você consegue fazer o teste. Exatamente. Um outro exemplo, o pessoal do MIT, eles criaram uma técnica chamada de website, né, de site morphing. Então, por exemplo, eu vou conseguir entender como que você está se comportando ao pegar o mouse. Então, se você está querendo abrir mais ou fechar. E aí você vai conseguindo configurar a tela mediante seu comportamento. E, obviamente, a assertividade com a qual você vai converter também vai fazer mais sentido. Então, assim, nós, como consumidores, a gente está sendo manipulado o tempo inteiro. A gente que não quer saber. Só que, do ponto de vista comportamental, a gente gosta de ser enganado. Por exemplo, o viés de confirmação. Você quer comprar um carro branco. Aí você vai na rua e fala, caramba, nunca tinha reparado. Só tem carro branco na cidade agora. Você começa, obviamente, a ser direcionado para aquilo que você quer, de fato, conseguir. E esse exemplo que você deu da página, tem uma profissão, né, que agora está bem em voga, né, para fazer esse design da página, né? Eu esqueci agora o nome exatamente, fugiu aqui. É design no X, né? UX, né? UX é de experiência. A ideia de pegar a experiência do usuário e ver como é que se comporta, né, o usuário dentro daquele site, por exemplo, né? E aí você consegue rastrear tudo que ele está fazendo. E aí você consegue fazer, do ponto de vista comportamental, então, para resumir um pouco, para o pessoal, depois, obviamente, bons livros vão ajudar. Mas sempre que a gente vai pensar alguma coisa, eu não vou tentar em fazer conta, eu vou tentar pensar da forma mais rápida possível. Que é lógico lá do sistema 1 e sistema 2. Eu não vou parar para fazer conta. Exemplo, se você fizer colocar no papel, você não vai comprar um carro nunca. Mas você fala, não, eu vou achar alguma conta aqui que vai conseguir me ajudar a tomar a decisão que eu quero. Aí, obviamente, as empresas vão conseguir fazer isso da melhor maneira possível. É o que você tinha dado exemplo. Pague 2, leve 3, na prática isso não acontece. Mas você fala, não, ainda vou ganhar uma vasilha. Você consegue colocar elementos comportamentais para influenciar você a escolher aquilo. Parece que sai de graça, né? Mas na verdade não sai. Você bota ali no combo, bota 2 combos ali, um com, o outro sem, e aí tu modifica ali. Exatamente. E o cara cai, né? E aí quando a gente leva isso para o mercado de ações, ela vai fazer cada vez mais sentido também. Porque como é que você vai comportar, como é que você vai analisando as pessoas, você vai buscar pessoas de referência, você tende a replicar isso. Depois você começa a tentar dar os seus primeiros passos, mas aí então você tem toda uma estratégia de economia aí para efetivamente influenciar a forma que você vai tomar a decisão. Às vezes da Betina, né? Perfeito. Você vai optar sempre pela facilidade. Até nessa semana de Data Science que o pessoal fez ali, né? Eles falaram bem. O Felipe falou uma frase que eu achei muito bacana na abertura. Ele falou assim: todo mundo quer aprender, estudar estatística, a ciência de dados. Mas como é que a pessoa faz? Sai baixando livro para tudo quanto é lado. Baixa de estatística, baixa de programação. Só que você não tem metodologia. Antigamente eu deixava na biblioteca, né? Eu deixava na mesinha, acumulava um monte de livro e ia pegando por osmose, né? Calma aí, vamos lá. Já comprei esses livros, agora vamos aprender aqui. Só que não pego o livro para ler, né? Aí é difícil. Então, a mesma coisa aqui também, comportamentalmente, um exemplo que eu gosto de dar, aqui no Brasil a gente tem uma influência muito diferente. Exemplo, você compra um aparelho, você comprou, sei lá, uma geladeira. Na hora que você vai pegar a tomada e ligar,
tem uma fita vermelha para você tomar cuidado em relação à voltagem. O que o brasileiro faz? Vai lá, arranca a fita vermelha e liga na tomada, sem prestar atenção. Por mais que tenha toda uma preparação comportamental, fala assim, como é que é? O que esse cara vai fazer? Como é que ele vai comprar? Então, tudo isso você consegue simular ao longo do trabalho. E, obviamente, a economia vai conseguindo fazer experimento e vai tentando não só aprender o seu comportamento, mas como que, de fato, eu vou influenciar também. Legal. Na prática, vocês têm alguns softwares... Entender como as pessoas pensam e agem, né? Acho que essa é a ideia. Ou não? Como é que são feitos na prática esses experimentos? Vocês usam algum software específico para esse desenho ou não? Então, se for, digamos, experimento de campo, é algo que eu estou abandonando, que é trabalhar até então com questionário mesmo. Aí dá um baita de uma dor de cabeça, porque as pessoas não respondem, está todo mundo cansado. Até um paralelo, acho que eu nunca respondi tanta pesquisa como nessa época do Covid. Toda empresa quer minha opinião. Estou me achando até uma pessoa importante agora. Então, se você falar mais um questionário, você acaba saindo correndo. O que a gente acaba usando, sua grande maioria, hoje são dados secundários. Então, por exemplo, a pessoa da Diana usa muitas bases, a Economática, a Thompson. Então, você começa a pegar dados ali, é muito mais algo que já passou e você vai experimentando que ir a campo. É claro que existe uma grande riqueza de você ir a campo e coletar os dados. Só que a chance de dar errado também é muito grande. Se depender das pessoas, acaba dando uma dor de cabeça bem grande. O que o pessoal nos Estados Unidos faz muito é comprar respondente, né? Você paga, né? Aí que faz muito sentido. Você acaba conseguindo um retorno mais alto, mas no Brasil o custo, pagar em dólar ainda, fica bem complicado. Como é que funciona essa economática? Desculpa. Em termos... Eles te oferecem que tipo de dados? Tá. Tanto a Economática quanto a Thompson, que a gente tem aqui, a Icon, a gente tem dados de mercado, né, dados com financeiros e contábeis de todas as empresas de capital aberto do mundo. Tem também previsões de analistas, informações sobre índices de bolsas, índices de mercado. Então, são bases de dados muito, muito completas, assim. A gente consegue informações, por exemplo, séries de preços diárias, valor de mercado, tudo. Quando você perguntou também, Thiago, sobre o software, a gente sabe que a gente usa para coleta. Em termos de análise, eu trabalho com Stata e o Ricardo trabalha com R, né? Eu não consegue, não trabalho os mesmos softwares aí, mas... Opa, maravilha, vamos ter então um curso de economia comportamental em R Stata, né? Perfeito. Um pouquinho de cada. Boa. Tem um problema, assim, quem começa a trabalhar com R tem uma curva de aprendizado. Aí, por exemplo, a Diana, quando começa a mexer com R, fala assim, eu tenho que escrever uma oração para fazer alguma coisa. Porque a linguagem de programação, a lógica é diferente, né? Nossa. Aí mas o fim é o mesmo. Eu acho que o Ricardo está ficando craque em Python aí também, ó. O Stata é muito próximo do SAS também, né? Agora o Ricardo está no Python também. Beleza. Como é que é? Ambos são sensacionais. O Stata, ele tem uma lógica muito próxima do SAS, né? Pelo que eu pude notar assim. O pessoal de finanças trabalha muito com Stata, grande parte deles. Agora, tem um professor, não sei se você conhece, Thiago. Economia, né? Vai mais para reviews, Stata, né? Eu trabalhei também... muito bom da URGS também. Tem um professor chamado Marcelo Perlin, da URGS. Se você conhece ele também, um cara assim, fantástico. O cara é bom, né? O cara é bom. Sensacional. O cara, para pegar dado ali de CVM, de tudo, o cara é monstruoso também. Sensacional. Perfeito. Bem, a gente tinha pensado basicamente fazer um bate-papo aí geral sobre alguns principais caminhos dessa junção da economia com psicologia, heurística e vieses. Se alguém tiver mais aí alguma... Olha aí, Laila Toledo também falou, adoro Python. ela é psicóloga também, ela fez uma live aqui com a gente, né, sensacional também, de estatística e psicologia. Muito massa. Ela tem uma startup que agora... Pode falar aí, por favor, o nome, que agora é
trabalha muito com essa ideia de psicologia e estatística, né? De psicometria, é muito, muito interessante o trabalho dela também. Depois vocês... O marketing usa muito. Toda a mensuração de marketing, a parte mais que eu não consigo medir direto é psicometria. Os caras estão anos-luz na frente de outras áreas. Boa. A pessoa tem uma técnica, tem até o vídeo também que eu assisti um tempo do teu canal, que é de teoria de resposta a um item, né? Que também te ajuda muito verdade, nessa técnica de coleta. A professora Luciana Lima, da A3 Data, né? Foi sensacional também, muito legal. E a professora lá, ela fez um trabalho que foi, no caso, tipo sites como Reclame Aqui, só que era voltado para banco, né? Se eu não me engano, ela pode me corrigir. E a ideia foi fazer análise de sentimentos, só que tinha não era só tipo positivo e negativo, tinham todas as vertentes dentro da psicologia, assim, achei muito interessante, né? Agora eu não vou saber elencar, mas é bem detalhado, assim, muito interessante. Ó, ela falou aqui, sinapse. Pô, legal, vou dar uma olhada. Muito massa. E a grande lógica, acho que a professora Laira deve saber bastante, assim, a psicologia influencia muito a economia. Então tem muita coisa ali que dá para você ir aprendendo, como você vai fazendo toda essa manipulação. O psicólogo ganhou o prêmio Nobel de Economia, né? O Daniel Kahneman. Em 2002, que era insano, né? Você pensar um psicólogo ganhar um prêmio de economia, depois você fala, não, beleza, vamos baixar o chapéu aqui que o cara realmente está fazendo diferença no que está trabalhando. Ela falou, mineração de emoção. Muito interessante. Pô, legal. Muito massa. Bacana. Até deixar, assim, algumas sugestões de livros, se alguém quiser entender um pouco mais de economia comportamental, 3 bons livros que eu deixei até anotado aqui. O primeiro é Previsivelmente Racional, do Dan Ariely. É um livro em que ele vai mostrar muito essa lógica de experimento, uma forma de você entender o que fazer, como é que você consegue, não digo trocar, mas como é que você consegue ver o comportamento dos consumidores de maneira diferente. Um livro do Kahneman, que ganhou então o Nobel em 2002, que é Rápido e Devagar. É um livro sensacionais também, ele vai contar a história dele, umas aplicações. E um livro do Richard Taylor, chamado Misbehaving. Eu não sei como é que ficou em português, em que conta um pouco da história dele, que ganhou o último Nobel, né, 2017. Conta a história da vida dele e como é que a economia foi fazendo uma série de percepções para ele criar toda a carreira dele. Então, Previsivelmente Racional, Rápido e Devagar e Misbehaving. Acho que são 3 bons livros aí para se aproximar mais da economia comportamental. Uma outra sugestão, tem um blog ou um canal chamado economiacomportamental.org, que é da professora Flávia Ávila. Também tem muito material, tem muito conteúdo ali, pode ser uma forma de vocês ficarem ligados. Tem uma pergunta do William aqui. Sim, a professora Dayana indica que livros para a gente aprender aqui, economia comportamental e finanças? Tiago, eu vou indicar o Ricardo indicou 3 ótimos livros, né? Eu vou indicar um que eu gosto muito, porque é um dos únicos livros na área de finanças e economia que eu li, assim, que parece um romance, né? Quer saber o que vai vir depois. Isso eu acho que é interessante. O autor é Peter Bernstein, e o nome do livro é Desafio aos Deuses, a fascinante história do risco. Ele começa a mostrar para a gente como que se pensava lá atrás, usando oráculos e sacrifício de pessoas e animais, que era uma forma de decisão, a chegar hoje a ferramentas, né, todo o potencial que a gente tem tecnológico aí para poder analisar dados e gerar informações para tomada de decisão. É muito legal. Show de bola, obrigado. Maravilha. O William fez uma pergunta aqui, ó. Poderia citar as variáveis que estão sendo mais utilizadas para analisar o comportamento do consumidor? Então, a pergunta é bacana, William, mas depende muito do contexto, cara. Assim, por exemplo, o marketing está muito preocupado também com a questão da performance. Então, eu tenho lá uma variável final dependente que é venda. Aí eu vou tentar descobrir o que estou fazendo, o que eu estou influenciando. Então, vamos pegar o contexto aqui do experimento, que eu quero saber o que esse cara está levando ele a comprar.
a embalagem, o ambiente que ele está, então vai depender muito do contexto que você está olhando. Hoje, talvez uma das principais discussões que se tem no contexto de comportamento é a influência, mensuração dos influenciadores digitais, que está levando você a comprar, né? Então, o que é a composição da tipologia, que é a postagem, imagem, vídeo, por aí vai. Então, vai depender muito do contexto que você está querendo. Por quê? O comportamento do consumidor é um grande tema em marketing, mas aí de comportamento tem que ir um guarda-chuva. Aí eu vou tirando as áreas a quais eu quero conseguir entender aí especificamente. Depende, então, da área que você quer. Boa, tem uma pergunta aqui. Eu estava conversando com um rapaz que ele é da Alumni, acho que é isso, assim que fala, tá? E eles estão trabalhando bastante lá com Media Mix Modeling, né? Queria que se vocês pudessem falar um pouco mais sobre isso. E eu acho que tem uma linha, né, com economia comportamental também, né? Porque, pelo que eu entendi, é meio que aplicar métodos econométricos, machine learning, estatística, para conseguir estimar o quanto de investimento para você ter um retorno, por exemplo, em mídia social. Eu entendi isso, não sei se é isso. Por favor, se você puder esclarecer. Uma sugestão, tem um cara bacana de seguir no LinkedIn, o Diego Senise. Ele é um sócio fundador da Illumio. É uma consultoria em São Paulo. Eu falei errado, não é Illumine, não, é Illumio mesmo. Um dos sócios dele é o professor Otávio, que eu conheço, gente boa pra caramba. E ali tem o professor Evandro também, que é um pesquisador da Uninove, da Unifesp. Ele recentemente fez um treinamento para trabalhar com Media Mix MMM, né? Media Mix Modeling. Inclusive, na discussão dele, do curso dele, ele vai discutir a regressão, a boa e velha regressão, que sempre ajuda todo mundo que quer trabalhar com as coisas. Basicamente, o Media Mix Modeling, eu quero descobrir quais as minhas ações de marketing que vão gerar determinado desempenho, determinada venda. Então, é saber se eu coloco mais na televisão, coloco mais em mídias sociais e qual que é o resultado que eu vou ter disso. Inclusive, se vocês jogarem aí no Google... Sensacional, assim, muito legal, né? Eu já pensava um pouco nessa linha, né? De, tentar trazer uma coisa mais... Porque antigamente eu tinha eu acho que era mais falta de conhecimento mesmo, né? Que eu não sabia que existia essa área de Marketing Analytics, né? Quem trouxe para mim mais essa ideia foi o professor Marco Severo, né? Que fez uma playlist aqui sensacional no canal, né? De Marketing Analytics. E aí que eu consegui... E, na verdade, também conversando com a professora Lilian Carvalho também, né? Que é coordenadora lá da FGV, e ela me deu mais essa ideia, né? Que tinha, né? A parte mais estatística também no marketing, né? E eu pensei logo nisso também, né? Como é que eu faço para mensurar as minhas ações de forma quantitativa, vamos dizer assim, né? Não só olhar ali de forma qualitativa, muitas vezes, como é muito utilizado, né, também. Então, deixa eu te contar, assim, aproveitar o teu baita gancho, assim. A Lilian, inclusive, ela é veterana, ela é uma turma mais na minha do doutorado. Ela tá mexendo muito com data science agora, tô acompanhando ela aqui, tá indo super bem. Eu vou te dar um exemplo, como é que às vezes as pessoas acham que marketing é só venda, e muitas vezes a pessoa acha que é só parte qualitativa. A minha primeira orientação de mestrado, o que nós fizemos? A gente fez um experimento. A gente assumiu o Instagram de um restaurante e a gente mudava a postagem. Então, hora eu colocava comida, hora eu colocava consumidor. Peguei isso ao longo de 120 dias. Depois eu verificava se a minha postagem vendia mais ou no iFood ou vendia mais na loja física e depois vendia integrado. Então, são basicamente técnicas de marketing analytics. Ali, basicamente, o que nós fizemos foi uma regressão ao longo do tempo. E o ponto principal era conseguir descobrir qual que era a postagem, qual a ferramenta que eu fiz que eu conseguia ganhar mais dinheiro. Fazendo o gancho lá para o Media Mix Modeling, a grande sacada é saber se eu ponho mais dinheiro em social media, eu vou ganhar quanto isso proporcionalmente. A lógica de regressão, né? Você faz o previsto e vê se vai acontecer ou não. O grande segredo que se tem hoje para Marketing Analytics são acesso aos dados. Com essa mudança que eu falei no início da conversa, em que o marketing está se aproximando muito de finanças, você começa a trabalhar muito com dados secundários. Aí o Marketing Analytics tende a crescer ainda mais, porque você vai pegar toda uma família, por exemplo, conversando com a professora Dayana, até então não eram tantos trabalhos, principalmente aqui no Brasil, que trabalhavam com dados em painel, longitudinal, o que for.
Em finanças, eles aprendem isso na primeira cadeira deles de curso. Então, o marketing está aproximando muito e avançando nesse ponto mais, exatamente, ponto de vista analítico. Só que aí tem um outro grande problema, discutindo isso ontem lá no ADMKT. Toda a minha formação, por exemplo, é administração, que é horrível. Quando eu fui começar a dar econometria, eu tive que pegar livro introdutório lá, de estatística mesmo. Eu gosto muito de professor Bossab, né? Do basicão lá, para conseguir entender e chegar no dia no Gujarati. Com certeza. Para chegar no Gujarati para conseguir entender. Então, tem toda uma grande preocupação que é o marketing hoje está uma visão muito mais quantitativa do que qualitativa. Quer medir tudo. O Gujarati é pesadinho. Começou a brincadeira ali, depois você vai pro green, né? Depois você vai piorando a situação ali. Mas a grande discussão é que o marketing hoje está medindo tudo. Então, o marketing analytics é um dos caminhos de você conseguir gerar o que a gente contrata. Eu acho que agora, é uma tendência não só do marketing, né? Mas como muitas outras áreas que estão buscando essa interdisciplinaridade até para poder evoluir também, né? Acho que esse input de profissionais com outras competências geram muitos outputs muito melhores, né? Então, muito mais diversificados também. Então, acho que é muito válido, né? E é uma tendência, de fato, hoje, as coisas serem multidisciplinares, né? E daí para frente, né? Com certeza. Tem um estudo em marketing que fez ele evidenciou algo que até então a gente falava só nos bastidores. O marketing, ele puxa conhecimento de todas as áreas. Em si, ele gera pouco. Então, ele pega muito de finanças, ele pega lá da psicologia, ele pega da sociologia, da antropologia, joga tudo e gera um conhecimento específico. Por exemplo, o marketing analítico agora começa a focar muito mais em dados ao longo do tempo, porque nós, como consumidor, a gente muda de opinião ao longo do tempo. As empresas mudam comportamentalmente ao longo do tempo. E aí você tem hoje no Brasil, como você falou do professor aqui da UFG, você tem poucos professores que ainda, de fato, conseguem trabalhar com essa questão da modelagem. Por quê? Infelizmente, a grande maioria dos profissionais de marketing são administradores. Por que eu digo infelizmente? A base analítica é ruim, porque o curso de administração, eu falo que eu sou administrador, não é forte em parte analítica. A gente aprende depois que você está aqui. Probabilidade de estatística lá, aí vê mais ou menos ali binomial, Bernoulli, né? Distribuição. Uma vez o professor Darna estava comentando comigo quando ela fez mestrado, ela foi aprender economia na raça. E jogaram ela no meio da aula de economista para falar assim, vai lá e faz isso. Que legal, interessante. É assim, aí você começa, né, professor? Mudou o mindset aí, né? Eu te confesso que a primeira aula, o Ricardo está falando, às vezes os alunos têm dúvida, eu pergunto, o que você não entendeu? A aluna, professora, eu não entendi nada. Aí eu sempre falava, é impossível, você tem que não ter entendido alguma coisa, né? Me fala o que é. Aí eu fui nessa aula na faculdade de economia, do professor, né, que eu tinha econometria, aí eu fiquei 4 horas ouvindo. Eu não conseguia fazer uma pergunta, ou seja, eu não entendi nada. Eu falei, nunca mais eu vou falar isso para os meus alunos é impossível você não entender nada, porque eu senti isso na veia. Nada. Então, um sofrimento. Mas na ocasião ele falava que tinha o Y e o Y chapéu, né? Botava o chapéuzinho lá e falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse chapéu? Não foi fácil, mas passou. Aí eu fui aprender o que era o estimador. No início, no primeiro momento foi aprender as notações, né? Realmente você fica muito... É porque, assim, como toda ciência, né? Se você for estudar direito, tem lá o latim, né? E tudo mais. Se for na biologia, tem lá as monocotiledôneas, né? Os complexos de Golgi, né? Então, cada ciência ela tem um linguajar, né? E até você ir caminhando para entender esse linguajar é um tempo que leva, né? Não vai aprender de imediato, mas à medida que você for revisitando ali aquela aula, acho que você e aprendendo os conteúdos, e eu acho que a estatística ela facilita um pouco mais no sentido de que as coisas são muito interligadas, né? Se você começar a estudar modelagem, você não vai entender nada, né? Aí, se você de início, né, só ir direto, vou para modelagem, né? Se você não viu estatística descritiva, probabilidade, não seja mostrar estimação, inferência estatística, você vai boiar total, né? Agora, à medida que você for vendo cada uma delas, você vai entendendo, né? O que é uma média, né?
Aí depois, o que é uma distribuição de probabilidade, o que é um teste de hipótese, e depois tudo se encaixa magicamente, né? Então, eu falo que é um negócio bem mágico, né? A estatística foi criada por diversos profissionais e meio que ela se junta. O bom é que você olha para trás depois e pensa, tipo, nossa, era isso. É de uma forma muito lógica, né? Então, é mais fácil de você entender quando você entende essa sequência. É como se fosse um quebra-cabeça que você não pode pular etapas, né? Você tem que preencher desde o início ali, né? E não pode pular essas etapas, senão você fica perdidão. Então, acho que a ideia é bem essa. Queria agradecer mais uma vez. O papo foi excelente, né? E, pessoal, também surgiram várias perguntas aqui. Então, pessoal, é um indicador, né? Do comportamento que eles gostaram. Então, queria só deixar mais uma vez aqui para o pessoal. A gente vai gerar o certificado aqui para vocês dessa live, né? E também para vocês, né? Com certeza vocês vão ter também o certificado como palestrante, né? Aqui da comunidade. Então, agradeço mais uma vez e queria pedir também para vocês deixarem o contato de vocês. Eu botei aqui na descrição o LinkedIn de vocês, né? Mas se vocês quiserem mandar um outro link, alguma coisa, por favor, fica à vontade aí. Professora Dayana? Então, agradeço, né, o convite primeiro, foi uma honra estar aqui batendo um papo com vocês. Estou à disposição, caso alguém queira falar comigo. E eu sugiro o LinkedIn, mas o Instagram também, eu acho que é uma ferramenta que eu gosto bastante, Dayana Pimenta, né? Então, qualquer coisa, se eu puder contribuir, se alguém quiser bater um papo sobre o assunto, eu estou à disposição. Vou botar aqui para o pessoal. Arroba Dayana Pimenta, tudo junto. Dayana Pimenta. Tudo junto. Professor Limões, o pessoal também. Maravilha. Thiago, então, muitíssimo obrigado aí pela oportunidade. Estou sempre à disposição. A ideia era bater um papo e meio que deixar um gostinho aí do que a gente está montando, que é a playlist que a gente combinou. A ideia vai ser... Já estou ansioso, hein? Tanto, já vou mexer no comportamento e vou gerar a prova social aqui, ó, o assunto é bacana. Então, agradecer muito aí pela oportunidade. Tanto eu aqui, mas o grupo, o DMKT, convido todos a participarem, tá ali, coloquei ele para todo mundo acessar. Tem meu Instagram também, @limonge, meu sobrenome. Fique à vontade para a gente conversar, fazer indicação de algum material, se tiver dados e quiser fazer alguma pesquisa, o que a gente mais está buscando hoje no grupo, a gente tem conhecimento, mas acaba tendo a dificuldade de acesso a dados das empresas, então fiquem à vontade para fazer uma parceria para a gente conseguir entregar todas essas análises. Legal. E que a gente possa, aqui a playlist que a gente vai estar gerando junto aí, possa ser enriquecedor para todos vocês. Fica à disposição. Boa. Aí, a Bruna falou, enriquecedor, obrigado, professores. Maravilha. Sensacional. Legal. Obrigado, Bruno. Show de bola. Então, agradeço aí mais uma vez. A gente agradece. Professora Dayana, né? E pessoal que presenteou aqui essa bela exposição. Agradeço, obrigado. Maravilha, obrigado mesmo. Até a próxima. Valeu, gente. Até mais. Boa noite. Vamos esperar essa playlist, então. Tô ansioso já. Fechou. Tchau. Marcado. Tchau.